Um encontro com Deus. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. É hora de oração. Deus, no nome de Jesus, neste momento nós clamamos pelas finanças, pela prosperidade e a provisão divina na vida dos teus filhos. Senhor, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que abre portas aonde não tem. E neste dia nós queremos declarar, Senhor, os Teus milagres, portas abertas e a Tua prosperidade na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus, amém. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Eu sou o pastor Dilmo, pastor presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Adebras Piracicaba. E venho hoje aqui para te dizer, eu também sou Mais FM. Venha sintonizar nesta rádio, 102.9, e venha ser feliz, venha participar do grande amor que existe no coração da 102.9. Estamos juntos! E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Mais FM está no ar. 102,9 é mais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com Bispo Samuel Ferreira. Sim, com muito amor e com muita alegria, eu, teu amigo Jeremias Neto, hoje tendo o privilégio de apresentar este que já é um programa consolidado pela emissora Mais FM, em seus estúdios e instalações. Lindíssimo você, ouvinte, que nos acompanha, venha fazer uma visita qualquer dia. É aberto ao público, como já disse o Bispo Samuel Ferreira, e tenho certeza que você vai ficar impressionado e apaixonado por tudo que vi e ouvi aqui e pelos projetos que estão por vir e chegar na Mais FM. Você está ouvindo o Gerê em 102.9, é isso mesmo. Apresentando o Debate Mais FM, sempre com assuntos polêmicos e envolventes, claro, que venham edificar a tua fé e que haja também dentro da sua casa aquela discussão saudável, sempre em prol do reino, em benefício do reino. Bem-vindo, bem-vinda, ô dona de casa, preparando o almoço e sintonizada, o motorista de aplicativo também ligado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, é a pergunta do debate hoje. Você acha que um casal cristão pode frequentar motel? Hoje vai pegar fogo. Ô, Gerê, misericórdia, o senhor também é pastor, eu não deveria nem falar, nem mencionar um negócio desse. É por isso que a gente precisa discutir esses assuntos. E aí, já ouvi falar até de motel evangélico? Acredite se quiser. Você apresenta a certidão de casamento na entrada e pronto, tá tudo certo. Já que o problema é o motel ser um ambiente onde amantes frequentam, o problema estaria resolvido. Eu quero saber de você, e você em casa pode falar, claro que pode. No Instagram é @maisfm102.9,
Mais FM 102.9. Se você mandar um direct, de repente a nossa produção faz uma seleção. A Elaine é produtora, ao lado da Carla, dupla que conheço de longa data. Mas a dona Ione também gerenciando tudo. Muitíssimo obrigado você, que nos deu preferência com tantas excelentes emissoras de rádio. E você tá aí. Tô recebendo amigos, amados e queridos, e vou começar pelos de fora. O pastor Luciano Scala. Ele é pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção, graduado em filosofia, teologia, pós-graduado em bioética e pastoral da saúde, pós-graduado em gestão executiva em comunicação, o homem sabe tudo, em teologia e o pensamento religioso, assim como em psicologia social e antropologia. Atualmente é presidente da ONG Instituto Viver na Bênção. Pastor Luciano Scala, seja bem-vindo a Mais FM. Bom dia, pastor. É um prazer estar aqui, conhecendo esta casa, como o pastor disse, muito bonita, muito acolhedora. E é bom estar aqui. Hoje o tema é polêmico, então aqueles que ficarem conosco, com certeza, vamos aprender e vamos aprender juntos. Claro que vamos. Também recebendo o evangelista Maicon Master. O nome é invocadíssimo, tão quanto seu currículo. Ele faz parte da igreja Confronto, em São Paulo. Também gostei do nome. Com grande conhecimento e prática empresarial, viralizou na internet com vídeos motivacionais, atualmente voltado para mensagens que inspiram e motivam sobre a palavra de Deus. Com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, olha que eu sonhei no rádio reunir 1 milhão de amigos. Não sei se consegui, mas ele já conseguiu. No TikTok, 1 milhão de seguidores e mais de 300 mil entre YouTube e Instagram. Maicon também faz uma série de lives todas as segundas-feiras às 6h01 da manhã. Café com Cristo. E todas as quartas-feiras às 20h01, direto e reto na palavra. Seja muito bem-vindo, evangelista. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente à Rádio Mais FM 102.9, dar essa oportunidade para nós estarmos aqui nessa mesa com pastores. Saúdo a todos da mesa aqui, meus pastores, muito feliz de estar aqui, muito honrado de participar dessa mesa. Eu tenho certeza que esse programa será para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Também não tenho dúvida, seja muito bem-vindo. A casa é toda sua, já está tomando uma água gostosa, daqui a pouco vem um cafezinho. Aqui é tudo de primeira e primeiro mundo. Ele é um amigo de longa data, gente finíssima. Ele já foi líder da Umadesp, ele já dirigiu inúmeras igrejas, atualmente faz um trabalho lindo em Itapira. Pastorzão e dos bons. O pastor Heraldo Ferreira, presidente do campo da Debrais Itapira, é advogado, com experiência no direito de família e direito público. Ô, pastor Heraldo, seja muito bem-vindo a Mais FM, pastor Heraldo. Gerê, que alegria. Alegria é minha. Que alegria. Primeiro, eu quero louvar a Deus e agradecer pela vida do nosso líder, o bispo Samuel Ferreira, que dispensa aqui, não tem palavra para dizer dessa realização desse sonho, né? A nossa rádio tanto esperada, que o bispo tanto projetou. Lutou muito por ela. Lutou. E, diga-se de passagem, era oração e tudo que era possível para o bispo fazer, ele estava ali fazendo e hoje já é uma realidade. Um sonho já virou realidade. Então, que realidade? E eu estou aqui impressionado. Eu já vi, né, na inauguração, estávamos aqui hoje, desfrutando desse privilégio de participar desse debate juntamente contigo e os pastores amigos aqui que eu acabei de conhecê-lo. E louvar a Deus pela vida do nosso líder. Amém. Que visão, que Amém. visão. Isso aqui nem a Disney. Nem a Disney. Boa, nem a Disney. Nem a Disney tem uma dessas. Olha que eu já frequentei vários estúdios de rádio em São Paulo. Vários estúdios. Mas é difícil um estúdio que se compare às instalações da Mais FM. Aqui no Brás, né? Estamos no bairro do Brás, em São Paulo. No Brás. Agora, diga-se de passagem que isso traduz a visão do nosso líder. Ele não gosta de nada bom, ele gosta das coisas de excelência. Exatamente. Essa palavra excelência traduz exatamente o nosso bispo. Ficou lindo, lindo, lindo. Depois eu tiro uma foto lá na porta. Com certeza. Alegria, Gerê. Sempre. Olha, deixa eu começar aqui com as considerações iniciais. Temos muito tempo, até meio-dia, tempo para bater papo, para falar contigo, para ouvir cada um dos nossos ouvintes e principalmente os nossos debatedores. Nas nossas redes sociais, siga a Rádio Mais no Instagram, @MaisFM1029. E se inscreva no canal do YouTube. Ô Gerê, como é que eu faço para me inscrever? Você entra lá, olha, youtube.com/Mais
Mais FM 102.9. Pronto, você vai se inscrever, ativar o sininho, receber as notificações e por aí vai. Aí você vai receber um conteúdo de primeiríssima. Sei que tem debate todos os dias, às 11 da noite. Tem um programaço com o Bispo Samuel Ferreira, recebendo grandes convidados no Exército de Oração. E você não fica de fora, não. Deixa eu começar aqui com o pastor Luciano Scala, fazendo a pergunta que não quer calar. E aí, ô pastor Luciano, um casal cristão, aquele casal que está lá na igreja, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na comunidade, na church, pode, deve, tem problema frequentar um motel, pastor? Vamos lá, a pergunta do tema é uma pergunta muito interessante, ela gera polêmica, porque alguns anos atrás nós nem teríamos esse debate, não era um assunto que dentro das igrejas iria se discutir. Porém, hoje nós temos essa necessidade, até porque é uma pergunta recorrente. Os pastores que trabalham com casais sabem que essa pergunta é uma pergunta recorrente. Geralmente as pessoas, quando procuram um pastor, elas procuram para saber se pode, se não pode, se é certo, se é errado. E essa pergunta sempre aparece, acerca de frequentar ou não um motel. Se nós pensarmos num casal que tem uma casa confortável, que tem uma casa que os seus filhos, cada um tem o seu quarto, que tem uma casa que eles têm a sua privacidade dentro do seu quarto, é muito fácil responder essa pergunta. Porém, é muito verdade que existem casais que não vivem essa realidade. Existem casais que têm um quarto só dentro da casa, com filhos. Existem casais que moram em um cômodo apenas e precisam ali ter a sua intimidade e ficam privados de ter uma intimidade de fato, como gostariam de ter, por conta do espaço geográfico que eles vivem. Por isso que eu não vejo problema no motel, não vejo problema. Eu acredito que esse casal, que é casado, que está debaixo da bênção de Deus, precisa ter um local com maior intimidade. O motel é um lugar que, sem dúvida, vai ajudá-los. Eu entendo perfeitamente, porque no Brasil, o motel tradicionalmente é conhecido e reconhecido como um lugar onde acontece prostituição, onde acontece adultério, porém nem todos vivem dentro dessa realidade. Por isso que nessa minha fala inicial, eu me posiciono dizendo que não sou contra. Não é contra. Não Sim, sou contra. Pode ir ao motel, não há problema nenhum. Até como dado que eu levantei, são 5.000 motéis no Brasil, e muitos dentro da cidade de São Paulo, e muito frequentado, inclusive pela comunidade evangélica. Também são dados que eu levantei na preparação para o debate. Pastor Heraldo Ferreira. E o senhor, pastor Heraldo, conta aí. O pastor Luciano deixou claro, não, eu não vejo problema nenhum, pastor Jeremias. Se o casal entrar no meu gabinete pastoral dizendo que foi ao motel, ok, se isso reacendeu a chama do amor, do casamento, se ele tem dificuldade por um lugar de intimidade dentro de casa, não vejo problema. E o senhor, na consideração inicial? Bom, pastor, eu acho que daqui no decorrer do debate nós vamos entrar em alguns detalhes, mas inicialmente eu já sou radical em dizer que sou contra. Quando o senhor diz radical, o senhor está falando assim, não tem hipótese, brecha, abertura para frequentar? Não tem. Mas depois nós vamos discutir, eu já até quero aprender justamente com o pastor, até porque a gente também liderou os casais por algum tempo e essa pergunta, ela, nos encontros, são muito recorrentes mesmo. E o gabinete pastoral também. Mas eu tenho também já algumas pesquisas, algumas coisas com relação ao ambiente, justamente o ambiente, e que me faz ter essa posição, já de dizer que sou contra. Ok, combinado. E o meu querido evangelista Michael Master? Eu tô aqui hoje... Se fôssemos julgar pela aparência... Eu sabia que vinha. Eu sabia. Não, se fôssemos julgar, não que eu vá te julgar, longe de mim. Até porque o próprio Jesus falou que a gente não deve julgar ninguém. Mas se fôssemos julgar pela aparência, não, ele é a favor. A favor. Ele é a favor. É isso aí. Evangelista, conta pra nós. E aí, a favor ou contra? Eu já enganei o pastor Heraldo ali fora, que falou assim, eu vou debater com ele no final do meu lado. Eu já entrei nessa daí, é já falei, ele é a favor. Ele é a favor, mas é isso. Eu hoje vou defender o lado aqui de sou totalmente contra. Tenho vários argumentos para isso, né? Eu já vou abrir o jogo aqui logo de cara. Vivemos na minha família
problemas grandiosos com essa questão, porque o meu pai foi dono de motel por 40 anos. Então imagina... Poxa, você tem propriedade para falar. Tenho propriedade para falar. Imagina que minha mãe, cristã, eu desde criança ali, ela instruindo a gente nos caminhos do Senhor, e com essa divisão dentro de casa. Então eu sei o que acontece nos bastidores, presenciei, comecei a trabalhar muito jovem com meu pai, vi muita coisa, então eu sei que a gente tem 2 horas para falar bastante desse assunto. A minha introdução, então, a princípio, como propriedade na área empresarial, sou totalmente contra que casais cristãos frequentem esse tipo de ambiente. Na área empresarial e também enquanto pastor. Também enquanto pastor, perfeito. Também enquanto pastor, também defendo. Muitas pessoas nos procuram, né, na igreja para tirar essas dúvidas, né? No podcast, tem um podcast de mais de 3 horas, debatendo com outro pastor lá no meu canal do YouTube. Quem quiser acessar aí também, no final eu vou deixar as redes. Falando sobre isso, falando sobre esse assunto, que é uma dúvida, assim, que muitas pessoas têm. Então a gente vai navegar aí dentro do campo das ideias e também dentro das escrituras aí para nos prevalecer desse conselho que tenho certeza que vai elucidar a mente de muitas pessoas. Eu não tenho dúvidas disso, tá vendo, ouvinte? Você talvez não esteja assistindo, esteja me ouvindo. E o rádio é sobre ouvir. Mas para quem tá pelo YouTube me assistindo, não julgue pela aparência. Eu diria que ele ia defender, pode ir pro motel, não cometa o erro de Samuel, que foi pela aparência e Deus vê o coração. Acho que você ficou de um lado sozinho. Pois é. Eu não posso tomar partido de ninguém, pastor. Não se entristeça. Não, mas tranquilo. É uma pergunta, o Jeremias, que ela é polêmica. E é uma pergunta que dentro da igreja sempre foi muito tratado como um tabu isso, né? Por isso que... Eu acho que o sexo ainda é tabu dentro da igreja. Exatamente. Tudo aquilo que envolve a sexualidade... Hoje em dia mudou bastante, porém existe esse tabu, sim, né? Eu sou pastor há 20 anos e eu lembro quando eu comecei a pastorear, bem jovem ainda, que questões como essa já eram tratadas como tabu e hoje em dia ainda permanece. E a grande maioria, acredito que se tivéssemos aqui uma enquete, a grande maioria iria dizer que são contra. E eu acho que eu acho que o respeito deve existir. Que a pessoa que não se sente à vontade num ambiente assim, não tem problema, está tudo bem. Mas eu entendo que existem pessoas que não conseguem ter essa intimidade dentro da sua casa. E mora o desafio, e isso pode acarretar outros problemas para o casal. Eu acho que no decorrer do programa, a gente também pode lidar com essa questão. Será que um casal que não consegue ter essa intimidade plena, porque na sua casa não existe um espaço adequado? Eu sou pastor de periferia. Eu conheço pessoas que moram... Que é uma outra realidade, também já fui. Né? Existem pessoas que moram dentro de uma casa com a sogra, com não sei quem mais quem. Será que consegue ter essa intimidade? O motel tá aí, de repente, para auxiliar essas pessoas. Vamos lá, então, começando o debate, quer dizer, já começou o debate, mas o papo em si, quero ouvir cada um dos senhores. E lógico que a gente, apesar da brincadeira em expor o assunto é sério, merece o nosso respeito. Há gente nos ouvindo que frequenta motel e está dentro da igreja. Há pessoas nos ouvindo que vai repudiar veementemente. E talvez até o pastor que esteja defendendo que o casal possa ir ao motel ganhe lá alguns haters. O WhatsApp, gente, eu não estou divulgando porque não está funcionando. Congestionou. Foram mais de 10 mil mensagens de WhatsApp que chegaram. E aí congestiona, não tem jeito. Eles já estão readequando isso e, tecnicamente falando, vão ajeitar da melhor maneira possível. Os pastores talvez vão se apegar a Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E aí, porém, né, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O pastor Heraldo, me diga, pecado está no leito ou na pessoa? Atribuímos então ao motel o fato de ser um lugar de pecado. Mas dentro da igreja também tem gente que esteja talvez no meio de um culto e esteja pecando mais do que se estivesse no motel com uma prostituta. Por favor, isso é um exemplo. Como é que faz? Qual é o grande argumento que o senhor levanta para dizer, Gerê, não dá. Não dá. Motel não dá porque por isso. Entendi.